Ontem nós tivemos um processo bem interessante no Brasil, bem no finalzinho da tarde, uma série de regiões ficou bastante alaranjado, aliás o pessoal aproveitou, né, para colocar no Instagram, tal, essas coisas. Da onde que veio esse céu alaranjado? Que não foi só no Brasil também, mas em outras regiões do mundo. Será que tem a ver com o recesso, com essa quarentena? Será que tem a ver com a explosão do Krakatoa? Confere aí no vídeo. Fala galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente nesse período de quarentena aproveita, né, para observar mais alguns fenômenos que a gente não estava acostumado a ver, e muita gente observando da janela ou então fazendo alguma coisinha, observou que o céu ficou bastante laranja, um fenômeno bem bonito, né? Várias pessoas postaram foto no Instagram, tudo tal. Por que que o céu ele muda de cor ao longo do dia? Pode perceber que, por exemplo, mais ou menos meio-dia ele estava completamente azulado e no entardecer ele fica com aquela coloração. Lembrando que isso é comum sempre, mas ontem foi ainda mais intenso. Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Então tá. Galera, é o seguinte, esse é um fenômeno geográfico-físico, tá? Obviamente, como eu sou professor de geografia, não sou um especialista em física, a questão relacionada à frequência, comprimento de onda, tal, eu vou deixar mais para a parte dos físicos explicarem para vocês. A parte da geografia, que também se apropria de algum desses conhecimentos, tem relação com o seguinte fenômeno. Aqui eu fiz um desenho para vocês, esquemático, tá? Que a gente tem o planeta Terra, céu, e aqui nós temos uma pessoa. Professora, a pessoa é mais ou menos o raio da Terra. Eu sei, esquemático, tá? A gente está fazendo aqui fora de proporção, mas só para vocês entenderem. Essa coluna azul que eu coloquei para vocês é a atmosfera como um todo. Lembrando que a atmosfera ela é composta praticamente dos mesmos materiais, né? Ela é praticamente 98% de nitrogênio e oxigênio. Mais ou menos 80% de nitrogênio e 18% de oxigênio. Olha o que acontece, galera. A camada da atmosfera ela é mais ou menos uniforme, independente da região onde você esteja. Aqui eu coloquei para vocês uma situação de sol ao meio-dia. Meio-dia, o Sol ele tende a estar a zênite, ou seja, tende a estar pino pra gente. Isso quer dizer que quando os raios solares eles vêm vindo, eles vão atravessar uma camada de atmosfera bem pequenininha para chegar até os nossos olhos, para ser visível aos nossos olhos. Isso vai fazer, galera, que pela difusão, pela refração, a gente tem um espalhamento de uma coloração azul, que é um comprimento de onda muito menor do que o comprimento de onda vermelho e alaranjado que eu vou mostrar para vocês. Por atravessar uma porção de atmosfera menor, por atravessar gases que difundem, que espalham essa luz de maneira menor, né, com os comprimentos de onda menores. Quando eu falo para vocês de uma posição, sei lá, do Sol às 18 horas, que foi mais ou menos quando aconteceu o fenômeno, a gente percebe que para o raio solar chegar até os nossos olhos, aqui tudo bem, né, não tem atmosfera e tal, mas ele vai ter que passar por uma porção de atmosfera bem maior. Percebam, olha o tamanho da atmosfera que ele atravessou aqui, e olha o tamanhão da atmosfera que ele atravessou nesse momento. Isso vai fazer com que o espalhamento sejam de espectros de comprimento de onda muito maior, mais próximos do vermelho alaranjado. Então, por isso que é comum a gente observar uma mudança na coloração do céu. Independente, todos os dias tem isso, todos os dias muda a coloração do céu. Professor, mas ontem foi uma coisa muito absurda. Por que teve essa coloração tão forte alaranjada? Então, há teorias, há hipóteses. Primeiro, geralmente quando essa mudança acontece é porque a gente tem bastante gases não muito comuns na atmosfera, geralmente provenientes da poluição. Então, gases relacionados a dióxido, trióxido de enxofre, ou então, por exemplo, uma liberação muito grande de CO2, CO na atmosfera, que eles vão um pouco mudar essa difusão da cor, fazendo uma coloração pra gente mais bonita, mas que reflete grande poluição. Professor, mas a gente tá tendo uma redução da poluição. Por que isso pode ter acontecido? Primeiro, a gente reduziu a poluição, mas a poluição não cessou. Ontem nós tivemos uma grande formação de nuvens em médias e altas latitudes, que pode sim ter sido um fenômeno corroborado, né, pelo CO2, pelas poluições, a ter facilitado esse espalhamento do vermelho e laranja. Mas claro, professor, eu vi umas teorias na internet que pode ter sido o Krakatoa. Para quem não sabe, né, pessoal, o Anak, não foi o Krakatoa, né, mas o Anak Krakatoa, uma espécie de filhotinho dele, ele entrou em erupção, soltou uma camada de fumaça de mais ou menos 15 km de altitude e essa fumaça pode se espalhar para o restante do território. Professor, pode ser isso? De verdade, duvido muito. Na atmosfera a gente não pode falar que nunca, né? É uma coisa que a gente sempre aprende nas ciências naturais. A natureza ela sempre tem a capacidade aí de se remodelando, fazendo novos fenômenos. Mas quando a gente fala, por exemplo, do Krakatoa, lá em 1883,
que liberou uma quantidade de fuligem de CO muito maior, para essa fuligem, para esse CO2 conseguir chegar até São Paulo, conseguir chegar na faixa equatorial, demorou mais ou menos 2 semanas. Nesse momento em que a gente tem o Anak Krakatoa muito menor, forte, mas muito menor, será que chegaria para a gente em questão de 3, 4 dias? A velocidade dos ventos deveria ser superior, galera, a 200 km por hora. É mais ou menos uma distância de 17 mil quilômetros de São Paulo, ou do Brasil como um todo, até a Indonésia, onde realmente aconteceu o fenômeno. Então, de novo, pode acontecer? Pode ser que as massas de ar elas tenham conseguido sustentar durante tantos quilômetros uma velocidade tão grande? Não vou falar que não, mas é muito difícil. Provavelmente são fenômenos ligados à poluição atmosférica mesmo que menor e à quantidade mais alta de nuvens sendo formadas em médias e altas latitudes no dia de ontem. Professor, pode ser que aconteça isso de novo? Pode ser que sim. Vamos esperar e apreciar esse belo fenômeno da natureza. Beleza, galera? Deu pra entender? Então tá, ó, se vocês curtiram o vídeo, então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha pro seu amigo que quer entender esse fenômeno do sol laranja, e é isso aí. Beijos, abraços e